Então, gente, turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente de geografia. Antes da gente iniciar, né, queria comentar sobre o último exercício, que foi mais um exercício do caderno, né, e que todos mandaram muito bem sobre a pesquisa, né, enfim, dos países socialistas, do que eram os países comunistas, enfim, dos que eram os países capitalistas, enfim, citaram direitinho, né, a respeito, enfim, de como foi se dando, né, os processos socialistas através como foram as formas, né, que se deram, por exemplo, os fenômenos socialistas, né, em determinados países, também mandaram muito bem. Eu não vou corrigir hoje porque a gente tem a gente tem que avançar um pouquinho sobre o tempo e também foi um exercício mais suave, né, um exercício mais maneiro que foi até propriamente no caderno, né, não foi no livro e tudo mais, beleza, gente? Mas mandaram muito bem no exercício, tá bom? Então, o professor pegou de quem enviou direitinho, beleza? Então, a gente parte, né, para o capítulo 4, né, onde a gente vai falar sobre a grande sociedade global. A gente vai abordar um pouco a globalização desde o seu início, beleza? Desde o seu início, né? Ou seja, quando ela começou a se desenvolver e quando ela começou a caracterizar como uma globalização, e o que é essa globalização, né? Ou seja, o que é essa globalização nos tempos de hoje, beleza? O que é essa globalização atual, beleza? Então, a gente tem aí parte, primeiramente, para as definições, né? Ou seja, que a globalização, né? A globalização não é um fato, né, que aconteceu repetidamente, mas um processo, ou seja, ela atua constantemente nos espaços. Hoje mesmo a gente vive uma globalização, beleza? Pelo espaço mundial, foi adquirindo unidade, né, principalmente mercadológica, pode ser compreendida como um conjunto de transformações no âmbito político, econômico e social, que encurtou as distâncias, né, existentes entre os países, tornando as relações mais intensas. Então a gente vê aí, né, ou seja, que encurtou as distâncias, a gente pode simplesmente perceber aqui o quê? Que parece até que o mundo ficou menor, né? Enfim, hoje a gente isso aí é os fatores positivos da globalização, tá bom, gente? Se, por exemplo, se antigamente a gente fazia uma viagem para um país, para um determinado país e demorava ali em torno de 12 dias, de 15 dias, né, enfim, de barco, enfim, de navios, enfim, duravam muitos dias, né? E hoje, enfim, graças à era globalizada, né? Enfim, a disseminação de tecnologias pelo mundo e tudo mais, a gente meio que encurtou essas distâncias, beleza? Hoje em dia a gente chega num país em questão de horas, né? Enfim, a gente viaja para distâncias maiores, né? Com um curto espaço de tempo muito menor. Porém, né, galera, toda essa tecnologia que eu falei que foi disseminada não atinge todas as localidades, beleza? Essas tecnologias, elas ficam praticamente presas, né, a um determinado grupo, né, aonde na era da globalização a gente vai começar a perceber que um determinado grupo se beneficia disso aí, né? Aonde um determinado grupo estão no poder e o outro está praticamente na pobreza extrema e na miséria, né? E aonde esses do grupo do poder eles ficam neste poder porque eles exploram esses outros países, infelizmente como países como o Brasil, beleza? Então vamos aqui, né, para adiantar um pouco mais. Ó, as grandes navegações, beleza? Que é praticamente a gênese, né, ou seja, o pontapé inicial, as primeiras formas de globalização, ok? São as grandes navegações. Até o início do século, né, ou seja, até o século XV, né, não existiam laços de integração entre as sociedades do mundo. O chamado mundo conhecido se limitava ao continente europeu e a algumas porções da África e da Ásia, né, de onde os europeus ocidentais buscavam especiarias, como marfim, ouro e pele de animais. Então, praticamente não conhecia o que era o continente América. É por isso que, quando descobriram a América, né, quando Cristóvão Colombo chega aqui, né, e descobre a América praticamente e tudo mais, né, começar ali uma era de imperialismos, né, e simplesmente, né, chamam a América de novo mundo, né, porque antigamente só conheciam, né, ou seja, África, Ásia e Europa, beleza? Então a gente vem aí com a nova era de imperialismos, ou seja, onde as sociedades burguesas da Europa passam a explorar, beleza? Essas nações recém-descobertas, né? Ou seja, recém-descoberta entre aspas, porque já existiam grandes sociedades aqui, já existiam praticamente civilizações, né? Mas o contato com o europeu trouxe, enfim, o extermínio de índios, o extermínio de grandes civilizações, né? Para um processo de aculturação, né? Cada vez maior, ou seja, a gente adotar modos de vida do povo europeu e padrões de vida dos povos europeus.
O que essa globalização tem para nos mostrar hoje, né, nas etapas atuais? Praticamente a mesma coisa, galera. Se anteriormente, né, se antigamente existiam as formas de imperialismo, né, que era a metrópole explorando a colônia, né, que, por exemplo, assim como Portugal, que era a metrópole, explorava o Brasil, que era a colônia, nos tempos de hoje, galera, não mudou absolutamente nada. A gente tem outras formas, né, de exploração, outros modelos, mas praticamente é a mesma coisa ainda, né? Ou seja, na atual globalização, em decorrência, né, enfim, dessa centralização econômica e tecnológica, algumas transnacionais apresentaram uma poderosa influência política, econômica e cultural sobre todas as sociedades e os governos, né, a ponto de fazerem com que sejam criadas normas e legislações que facilitem a sua atuação em diversos países. Essa interferência acarreta a criação de leis trabalhistas e ambientais muito suaves e incentivos fiscais, como a redução ou isenção de impostos, beleza? Com isso, amplia-se a margem de lucro dessas empresas. O que é que acontece aqui? Essas empresas estrangeiras, né, conhecidas também como multinacionais ou transnacionais, elas acabam vendendo, né, ou seja, a lógica, a ideologia de que a industrialização é sinônimo de desenvolvimento, né? Assim, enfim, é sinônimo de alcançar bons ventos, é sinônimo de um país se desenvolver, aonde a receita praticamente de um país se desenvolver é praticamente se industrializar. Então, essas empresas vendem esse discurso, elas acabam chegando nesses países emergentes, como esses países periféricos, como o Brasil, né? E simplesmente o Brasil não isenta de impostos, simplesmente o Brasil enfim, dá incentivos fiscais, como o próprio texto traz, né? Incentivos fiscais é não pagar o terreno que essa empresa está ocupando, não, fazer ela ficar isenta de impostos, enfim, uma porrada de coisas que beneficia para que ela fique. E quem é que paga com esses altos e quem é que paga então o preço por esses impostos? Nós, né, galera? Que há impostos a gente paga do momento que a gente nasce, né, ao momento que a gente morre, beleza? Enfim, ela trouxe também, né, ou seja, essa globalização atual, a substituição do homem, né, pela máquina, a máquina chega, enfim, as principais indústrias do planeta vai preferir trabalhar com a máquina do que com homens, porque elas começam a perceber que a máquina produz cada vez mais, né, do que o homem, então ela não precisa mais contratar muitos trabalhadores, né, ou seja, então isso vai fazendo com que o quê? Com que ocorra desemprego estrutural, que é o desemprego de massa, né? Ou seja, isso vai fazendo com que as mãos de obra fiquem cada vez mais o quê? Precarizadas, beleza? Porque esse processo de globalização vem, como eu já falei para vocês, né? O mundo vai ser global, né? Mas porém só um grupo se beneficia. Nem todas as pessoas vão ter acesso a essa tal tecnologia e é por isso que são colocadas para fora, né? Com a chegada da máquina. Beleza? E isso acarreta o que? Ao concentramento, ao crescimento da pobreza cada vez mais, né? A concentração de riqueza por essa parte, né, desses grupos, a concentração de riquezas para esses países desenvolvidos, esses países capitalistas, de potências capitalistas e tudo mais, e principalmente a concentração de riqueza, onde a gente vai ter uma diferença muito grande entre burgueses, né, que é a riqueza, e os proletariados, que são os trabalhadores. A gente vê cada vez mais uma má distribuição de renda, a gente vê cada vez mais o que? Uma população à mercê, né? Ou seja, dessas ações internacionais, desses organismos internacionais que simplesmente, né, não querem praticamente acabar com a pobreza, né, como eles praticamente falam, né, nos seus discursos, beleza? E isso vai favorecendo cada vez mais o quê? A esses países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Europa, Alemanha, se desenvolverem cada vez mais e os nossos países, né, enfim, os países do Sul, os subdesenvolvidos, ficarem cada vez mais pobres. Enquanto eles enriquecem, a gente fica mais pobre. Isso que é o mundo, né, praticamente global de hoje em dia. Enfim, aí a gente tem, né, cada vez mais essas disparidades entre grupos desenvolvidos e grupos, né, sem desenvolvimento, e é por isso que vem, por exemplo, os organismos reguladores, né, com o discurso sempre de promover a paz e de promover o desenvolvimento, mas como o FMI, o Banco BIRD, né, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, né, a OMC, o G8, o G20, que praticamente não resolvem absolutamente nada, beleza, galera? Então, ficam praticamente apenas no discurso de tentar desenvolver os países e de fazer com que os países fiquem desenvolvidos, mas, na verdade, o que eles querem mesmo é mais explorar a gente, beleza, gente?
Fica aí o exercício, ó, para que vocês possam resolver. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Semana que vem a gente começa corrigindo esse exercício. Tchau, gente. Até a próxima videoaula.